E aí, meus amigos do Universo Físico, tudo bem? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e eu tô aqui com mais um vídeo dessa série onde eu vou apresentar trabalhos de computação bem legais. Mas antes disso, eu queria agradecer demais aí por vocês estarem se inscrevendo no canal, mandando mensagens bem positivas para mim. Eu estava prometendo esse vídeo aqui como um especial de 500 inscritos e eu já estou com mais de 540, daqui a pouco a gente atinge 600. Então, muito obrigado. Queria agradecer também a Camila Laranjeira e a Virgínia Mota pela live que a gente fez aí, se eu não me engano, segunda, que foi muito legal. Ajudou muito a gente a divulgar o que é Deep Learning. Eu vou falar um pouquinho de Deep Learning, que alguns dos trabalhos aqui que eu vou mencionar usam. E também foi interessante que eu percebi o quão interessadas as pessoas estão em IA e fazem perguntas bastante básicas que eu responderia aqui com o maior prazer, tá certo? Então eu queria fazer esses agradecimentos e explicar um pouco por que eu criei esse quadro. Eu criei esse quadro de apresentar, divulgar trabalhos científicos de computação de brasileiros porque a gente faz muita coisa legal aqui no país. A gente tem cientistas muito capacitados, nós temos profissionais de norte a sul do país, em universidades federais, em institutos federais, em empresas privadas e públicas, que está fazendo muita pesquisa sensacional e infelizmente isso não chega aos nossos ouvidos por diversas razões. Uma delas é que essas pessoas, principalmente profissionais de universidades federais, institutos federais, eles também acumulam a pesquisa com o ensino e com a extensão. Então a gente acaba tendo que fazer três coisas que por si só já ocupariam todo o tempo de um profissional. E esse já é um problema. E além de todos esses trabalhos, a gente ainda ter que divulgar isso de alguma maneira, sendo que nós não somos capacitados nessa parte de comunicação, acaba sendo uma outra questão. E num momento de grave crise como esse que a gente vive, com muitos cortes na área científica, a gente vai ver trabalhos muito bons ficando sucateados ou até mesmo parando, o que é uma pena. Então, a minha proposta aqui é mostrar o que é feito de incrível no nosso país, para que isso chegue ao máximo nos ouvidos e nas cabeças de todo mundo aí, e a gente comece a exigir mais dos nossos governantes e de toda a sociedade maior atenção com a ciência. Nesse quadro aqui eu pincelei alguns trabalhos de pesquisa que eu achei muito legais. Eu vou falar de 7 trabalhos aqui hoje. Ia ser 5 porque é 500, mas eu acabei selecionando mais, aí eu não quis tirar alguns, então vai ficar 7. Eu vou falar então para vocês de 7 trabalhos que alimentam as esperanças de um ano melhor aí para o nosso país no ramo da ciência. Lembrando outra coisa que é importante, eu evitei selecionar trabalhos de pessoas que eu conheço pessoalmente. Por quê? Para não cometer injustiças, porque eu conheço pessoas que fazem trabalhos absolutamente sensacionais e eu ia ficar muito constrangido se eu pegasse de algumas pessoas e de outras pessoas que fazem trabalhos sensacionais também eu não falasse nada. Então, para não ser injusto com alguns, eu vou ser injusto com todo mundo que eu conheço e não vou colocar trabalhos de amigos ou de pessoas próximas. E é isso, então. E outra coisa também, não está em ordem de melhor para pior. Todos esses 7 trabalhos eles são muito bons. Então, eles estão sendo apresentados não é em nenhuma ordem especial não, é praticamente na ordem de trabalhos que eu pincelei. O primeiro que eu achei ficou na 10ª colocação, aí o outro que eu achei ficou na 9ª colocação e por aí vai. Então não está em ordem de melhor para pior. Apesar de que eu tenho certeza que os trabalhos que estão nas primeiras posições vão impressionar muito vocês. Então bora lá. O trabalho ele fala de jogos. Eu gosto muito de jogos, mas até hoje eu não consegui zerar os benditos jogos como Wolfenstein 3D, Doom, Quake e por aí vai. É até uma dica de gameplay pro canal pro futuro aí, quem sabe, né? Eu já prometi que quando eu atingisse 1000 inscritos eu ia jogar Tibia
mas se eu não sou capaz de zerar jogos de tiro como esses, talvez esse trabalho aqui de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará consiga. O trabalho se chama On the Development of an Autonomous Agent for a 3D First-Person Shooter Game Using Deep Reinforcement Learning. Inglês péssimo. Esse trabalho, pessoal, o que ele faz? É um trabalho onde os pesquisadores treinaram um agente que conseguisse de forma autônoma jogar sozinho diferentes níveis de um jogo de tiro 3D. Então imagina só, um robô autônomo sozinho matando os inimigos e zerando o jogo. Um jogo nos moldes do Doom. E eles usam aquela famosa técnica que a gente fala toda hora. A gente fez uma live sobre, eu não vou nem citar ela vai aparecer aí na tela de alguma forma para vocês, mas é importante eu mencionar que no trabalho deles, inicialmente o bot no caso, ele não recebe um treinamento. O bot ele vai aprendendo, interagindo com o cenário, usando uma técnica que a gente chama de aprendizado por reforço. Para você entender o aprendizado por reforço, imagine a seguinte situação. Você está jogando um jogo pela primeira vez na sua vida que você nunca jogou. Aí imagina que você é um personagem de chapeuzinho vermelho, roupa de encanador. Vocês já devem saber de que eu estou falando, né? Do Super Mario. Então imagina que você está jogando Super Mario pela primeira vez e não conhece nada daquele ambiente. Você vai, por acaso, apertando os botões e percebe, isso aqui pula, aqui anda. Aí você bate num bloco, de repente sai um cogumelo vermelho. Quando você encosta no cogumelo vermelho, você cresce. Aí você pensa, cresci, isso é bom, ganhei uma recompensa. E guarde isso, porque quando a gente fala de aprendizado por reforço, a gente fala muito da palavra recompensa. Todas as ações que dão uma recompensa ao jogador, ele guarda. Aí imagina que você vai andando, de repente tem um buraco no chão. Aí você pensa, vou pular nesse buraco e ver no que vai dar. Aí você pula e morre. Você foi punido. E o que você aprendeu com essa experiência? Bom, que cogumelos vermelhos são bons, que aumentam o seu tamanho, e buracos são ruins porque eles matam você. Logo, da próxima vez que você for jogar, você não vai pular em buracos e você vai buscar sempre cogumelos. Explicando por alto, o aprendizado por reforço é isso. Você vai interagindo com as coisas e sempre que algo te recompensa, aquilo reforça você na maneira que você aprende. E esse bot criado por eles combina o aprendizado por reforço com Deep Learning, por meio de um algoritmo que se chama Q-Learning. Basicamente, como eu falei antes, o agente não recebe nenhum treinamento. Ele simplesmente recebe como entrada de dados os pixels da tela de jogo. E a partir do pixel, dos pixels da tela, a partir da tela inicial, ele vai interagindo com o cenário e sempre que ele faz algo que é uma recompensa, ele atualiza uma matriz. Uma matriz que a gente vai chamar de matriz Q. Sempre que ele fizer alguma coisa que vai punir, por exemplo, tomar tiro de inimigos, ele vai atualizar a matriz dizendo, isso não pode. Quando ele atira e mata o inimigo, aquilo é uma recompensa. Ele, isso é bom, atualiza a matriz. Eu estou explicando muito mal e porcamente o que é Q-Learning, porque isso merece um vídeo à parte, mas sucintamente é isso que o método faz. E o interessante é que ele constrói esse bot usando essa técnica, ele testa num ambiente similar ao Doom, voltado para experimentos de Deep Learning e aprendizado por reforço, e ele mostra que o agente dele não só sobrevive muito bem, como mata muitos inimigos ao longo do jogo. E isso é interessante que com esse tipo de tecnologia, você pode imaginar empresas brasileiras criando jogos de tiro com IA bastante avançado. Não é sensacional a gente ver o que é feito no nosso país?
Bom, pessoal, o trabalho ele fala de um esporte que é o favorito do nosso Brasil varonil, que é o futebol. O futebol, como a gente sabe, ele desperta muitas paixões. Campeonatos, vitórias decisivas, vitórias inesquecíveis. Isso naturalmente motiva os times a criar equipes cada vez mais vencedoras e, ao mesmo tempo, também aumenta a pressão das comissões técnicas de aprender estratégias, aprender estatísticas para melhorar o jogo cada vez mais. Isso é natural porque cada clube quer ser mais competitivo. Só que aí tem um problema, não existe uma fórmula pronta, não existe um jeito mágico de tornar um time campeão. Porque se existisse uma fórmula mágica, todos os times iam usar essa fórmula mágica e tudo ia ficar competitivo de novo. Então, não existe uma fórmula pronta no futebol para você ser vencedor. Mas, digamos que a estatística dá uma forcinha muito grande. Esse é o caso do trabalho que é feito por uma série de instituições em conjunto. A URGS, da Universidade Estadual de Londrina, da Unicamp e até do exterior. Eles criaram um trabalho que apresenta meios visuais de se entender, estudar e analisar uma partida de futebol de acordo com a posição espaço-temporal dos atletas. O que seria mais ou menos isso que esse trabalho faz? Eles criaram uma super ferramenta que analisa minuto a minuto de jogo o que está acontecendo, qual que é a movimentação dos jogadores, como que é o esquema tático dos jogadores, mapas de calor para entender se cada um está executando a sua função bem, descobrir onde o time está errando em alguns pontos. É basicamente uma ferramenta que ajuda o treinador na tomada de decisões, não só para uma determinada partida, mas até para o longo do campeonato. Porque note como são muitas variáveis ao mesmo tempo para uma pessoa ou uma comissão técnica analisar. E por que não deixar que um sistema computacional compute isso? Se cada jogador está rendendo o que é esperado, se o time como um todo, o ataque está rendendo como esperado, a defesa, o meio de campo. Mas vamos falar um pouquinho mais da abordagem deles. Eles constroem um mapa de calor em determinado intervalo de tempo de uma partida. Isso permite contar a história completa, não só de um determinado jogador, mas do time completo ao longo do tempo. A trajetória dos jogadores em campo são descritas por estruturas que a gente chama de glifos. O que seriam glifos? São objetos gráficos compostos por atributos multidimensionais. É confuso falar assim, mas pensa o seguinte: você não só tem uma descrição da posição do personagem é ótimo, do jogador em campo, mas você também tem uma descrição de onde ele começou até onde ele andou. E isso é descrito por meio de cores. Por exemplo, os glifos são setas que mostram, os glifos no contexto desse trabalho, eles são setas que mostram o posicionamento do jogador de um ponto ao outro, e aonde o jogador começou a andar fica com uma posição amarela, e até onde ele termina fica com uma posição roxa. Com esse trabalho eles conseguem entender melhor o esquema tático de um oponente, fazendo um mapa de calor. Então ele consegue dizer, nesse momento o time está jogando 4-3-3. Opa, agora o time está 5-3-2. Então você consegue fazer essa avaliação do seu time e também do seu time adversário. É muita coisa que esse trabalho faz. Pense nele como um assistente completo que, por meio de imagens, por meio de câmeras, consegue capturar todas essas informações para auxiliar aí os treinadores na tomada de decisões. É um trabalho bastante completo e que foi inclusive validado por especialistas de futebol e de educação física, que gostaram muito do que eles fizeram. Eles validaram nesse artigo, o artigo que se chama Visual Soccer Match Analysis Using Spatiotemporal Position of Players. Não ri do meu inglês, mas eles validaram o funcionamento desse sistema com 6 partidas da primeira divisão de futebol. Eles não mencionaram quais são,
essas partidas. Vou deixar o link na descrição para você saber mais sobre o trabalho deles. Bom, pessoal, o trabalho é o seguinte: será que é possível dizer que um jornal é petralha ou é coxinha? Isso é um pouco exagerado, mas um grupo de pesquisa da UFMG criou uma metodologia para avaliar a força e o teor da polaridade contida em manchetes de jornais ao longo do tempo. Então, o que o trabalho deles basicamente faz? Eles estão analisando se existe uma polaridade de manchetes negativas ou manchetes positivas ao longo do tempo. Eles observaram que matérias mais fortes ou de cunho bastante agressivo foram vistas. Eles analisaram 59.510 notícias produzidas por 8 diferentes sites de notícia durante 3 meses do ano de 2015. Eles mostraram que existe um padrão em relação à polaridade das notícias produzidas no nosso país pelos jornais brasileiros e que essas são influenciadas por eventos específicos. Como eles fizeram isso? Eles usaram um tipo de método que está bastante em voga ultimamente, que é análise de sentimentos. Você consegue, usando diferentes algoritmos de inteligência artificial ou mesmo de aprendizado de máquina, que conseguem identificar o sentimento daquele texto. Se alguma coisa está muito negativa, se a coisa está muito neutra, se a coisa está muito positiva. Eu vou até colocar aí no vídeo exemplos de manchetes pontuadas usando o método que eles desenvolveram, a metodologia deles. As notas variam de -4 a 4. -4 significa uma manchete bastante negativa, que é o caso: júri absolve policiais Highlanders acusados de decapitar deficiente. Essa é muito negativa, essa manchete. Aí, uma polaridade assim, bastante positiva, está aí no exemplo que São Paulo recebe sírios com muito orgulho e prazer, diz Haddad. Devem ser sírios refugiados. Então essa é uma manchete que tem um viés bastante positivo. Mas como é que funciona a metodologia deles? Vamos falar um pouquinho. Eles alimentaram um subconjunto de 100 notícias aleatórias, então eles pegaram 100 notícias aleatórias e pediram para 3 voluntários rotularem de -4 a 4 o que eles achavam daquelas manchetes. Depois que cada um fez a sua avaliação, os outros 2 voluntários davam notas para aquelas mesmas manchetes. No fim das contas, todos os 3 voluntários davam notas para 100 manchetes. Lembrando que eles têm que entrar num grau de concordância. Você não pode ter um voluntário dando polaridade negativa e o outro dando polaridade positiva. Eles têm que chegar num acordo. E baseado nesse pequena base de treinamento que eles criaram, eles introduziram esse conhecimento numa ferramenta chamada iFeel, que, pelo que eu entendi, testa diferentes métodos de análise de sentimentos. Possivelmente isso para escolher daqueles vários métodos qual eles efetivamente iam usar no trabalho. Tem mais explicações, mas para não ficar muito cansativo, eu acho que tá bom tudo que eu falei. Vamos para as conclusões do trabalho deles. Eles concluíram que o jornal G1 apresenta a maior quantidade de notícias negativas. 45% das manchetes que eles observaram do G1 eram de notícias com polaridade mais negativa, enquanto o jornal À Tarde foi o que apresentou o menor valor de notícias negativas, total de 36,32%, o que ainda é bastante elevado, mas o que mostra que o jornal À Tarde ele é menos polarizado em relação a notícias negativas. O mesmo jornal À Tarde foi o que apresentou um número elevado de notícias neutras, no total de 58% delas. E outra coisa curiosa foi que a quantidade de notícias positivas publicadas por todos os jornais dificilmente superou a taxa de 7%. O que mostra que, pelo menos nessa época de 2015 aí, as notícias que eram propagadas pela mídia, elas tinham uma polarização bastante negativa.
Note que eu, quando digo polarizado, eu não estou me referindo a um partido político específico. Eu só estou dizendo que as reportagens traziam notícias que tinham um tom mais negativo, um tom que te deixava mais na bad, vamos dizer assim. E é importante eles terem observado isso, pois se você lê manchetes e lê notícias com um cunho bastante negativo, isso influencia no seu cotidiano. Você mesmo fica mais para baixo, você mesmo fica com uma perspectiva mais negativa de tudo. Então isso acaba influenciando você de certa forma. Mas uma outra coisa curiosa que eles observaram é que existe um efeito do fim de semana. Que quando chega o fim de semana, naturalmente a polarização das notícias segue um pouco para a linha positiva. O que indica que quando chega no fim de semana, aparentemente as pessoas e até mesmo os jornalistas, eles ficam um pouco mais para cima e colocam notícias que têm uma polarização mais para cima. O trabalho se chama Uma Análise da Polaridade Expressa nas Manchetes de Notícias Brasileiras, dos autores Pedro Ramos, Júlio Reis e Fabrício Benevenuto. Vamos agora falar de um trabalho no campo da saúde, que auxilia na resolução de um problema bastante grave: a dengue e o chikungunya. Pesquisadores do Ceará, de Portugal, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, e de Natal, Rio Grande do Norte, eles desenvolveram um sistema de suporte à decisão inteligente para auxiliar especialistas e a população de maneira geral na identificação da dengue e do chikungunya. Basicamente é um sistema que você acessa via smartphone e ali você pode informar os sintomas que você tem e o programa mede a taxa, a probabilidade da pessoa estar com dengue ou estar com chikungunya. E esse sistema ele acaba sendo útil, que ele pode ser usado pela população em geral e pode ser usado por médicos para auxiliar no processo de triagem. Se o médico estiver com uma determinada suspeita, ele pode usar o sistema para reforçar um pouco mais uma determinada intuição. É importante dizer que esse sistema ele não substitui o médico, né? O profissional da saúde ele ainda tem o papel e sempre terá o papel de observar os sintomas de um paciente e fundamentar uma hipótese. O que será que ele tem? E essa hipótese costuma ser o que guia ele na hora de definir os exames que o paciente vai fazer. Aí os exames de fato vão indicar com mais certeza o que a pessoa tem. Entretanto, o sistema de saúde brasileiro, dependendo do local, ele tem uma série de desafios que eles têm que lidar, né? O profissional de saúde tem que lidar com um ambiente, às vezes, bastante tumultuado, ele tem que lidar com fadiga, ele tem que lidar com o estresse, o excesso de pacientes, os próprios fatores emocionais, pois o profissional de saúde também é um ser humano. Então, sistemas que são treinados com muitos dados podem ser um reforço a mais para esse profissional na hora de identificação dessas doenças. O sistema usa dados abertos do portal da Prefeitura de Recife. A base inclui 1.274 casos de chikungunya e seus devidos sintomas e 4.678 casos de febre devido à dengue. Eles usaram essa base grande aí e testaram vários classificadores de aprendizado de máquina como Random Tree, Random Forest, Naive Bayes, rede bayesiana, e pelo que eles observaram, o classificador que usando esses dados conseguia chegar a um resultado mais satisfatório é Random Forest, com 77% de precisão, tanto para o chikungunya quanto para a dengue. E é importante notar, como eu já falei, que eles criaram essa solução para mobile, e os médicos podem inserir novos casos que eles estão observando, apenas informando
pelo CRM. Então o médico vai lá, coloca o CRM dele e cadastra novos casos que vão tornando essa base cada vez mais robusta. Quanto mais dados, melhor, mais provável o classificador vai ter, aumenta as chances do classificador acertar. Outro ponto levantado pelo paper é que, devido ao fato do Zika ser tão recente, ainda não há registros públicos suficientes o bastante para que fosse adicionado a essa pesquisa. Então olha que legal aí um sistema que ajuda nessa identificação de doenças. O trabalho se chama A Mobile Health Solution for Diseases Controlled Transmitted by Aedes aegypti Mosquito Using Predictive Classifiers.